Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como é feliz o homem que tem uma família. Como é feliz poder ter uma igreja como uma família estendida. De nada adianta nós trabalharmos, se nós não entendermos da graça de Deus sobre a nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós éramos cegos, como cantamos a música. E Ele é quem nos dá a visão. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nos dá alegria, né? E o versículo 5 diz que feliz o homem que tem muitas dessas flechas, que são os filhos, né? E ontem foi aniversário do Rosemário, e que alegria poder ter todos os nossos filhos aqui, juntamente conosco, né? Quando nós temos todos os nossos filhos, a Bíblia está dizendo ali, que não seremos derrotados, que não seremos envergonhados. Isso é como a igreja. Quando a igreja está toda cheia, quando a igreja está forte, quando a igreja está unida, ninguém derrota a igreja do Senhor. Hoje, com todos os meus filhos aqui, genros, minhas netas, eu creio que ninguém vai dizer que quer cortar 5 dedos da minha mão. Né, José? Quero até falar isso na frente do meu filho, né? Por quê? Porque os filhos nos defendem, né? Os filhos, eles nos amam, eles nos defendem. E quando eles não estão, todo mundo pode vir nos criticar. E assim é nós como igreja. Quando nós estamos juntos, ninguém pode com a igreja do Senhor. Tem uma canção que diz que há mais de 12.000 anos eles estão tentando acabar com a igreja do Senhor. E com isso a igreja, o que só se fortalece. Quanto mais o inimigo tenta, mais a igreja do Senhor se fortalece. Mas um dia, essa família aqui vai ser tomada por Senhor. Deus vai levar a sua igreja. Nós não vamos ter mais o Espírito Santo que nos convence do Senhor. E nesse dia eu quero estar com Jesus. Vocês querem estar com Jesus, igreja? Vocês conseguem entender que a graça e a misericórdia do Senhor está conosco e que Ele está vivo, Ele está aqui. Jesus está à porta. E não adianta nós edificarmos nossa casa se nós não edificarmos no Senhor. Se a igreja não for firme, se a igreja não for edificada do Senhor. Nós vamos perdendo pessoas ao longo da nossa caminhada. Nós vamos juntando pessoas ao longo da nossa caminhada também. Mas nós não podemos deixar de estar sempre na presença do Senhor. Sempre buscando edificar no Senhor. Ele vai abençoar. Ele dá o sono da tranquilidade para cada um de nós. Nós podemos deitar à noite e dormir, porque Ele vai fazer o nosso caminho. Quando eu leio esse versículo, eu lembro também que hoje faz 1 ano que o senhor Hernani foi orar com Deus. E a gente sente falta até hoje, porque nós vamos sempre sentir falta daquelas pessoas que estavam junto com nós e partiram antes de nós. Mas para a glória do Senhor Jesus, nós também queremos ir para o céu. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, eu vou morar com Deus, canto isso, mas não querem viver como uma família aqui na terra. Como você quer ir para um lugar que lá somos todos uma família? Nós precisamos ser essa família edificada no Senhor, aqui na terra, para um dia nós podermos juntos entoar hinos de louvor ao Senhor
no céu. Lá não haverá choro. Lá nós iremos andar em ruas de ouro. Lá não seremos ninguém mais nem menos do que ninguém, como deveria ser aqui na terra, e infelizmente não. Lá nós vamos desfrutar realmente de uma família digna de honra do Senhor. Que possamos estar edificando a nossa casa, a nossa família, sempre consagrando tudo ao Senhor. Quando eu digo consagrar tudo, é servir a esse Deus tão maravilhoso, com muita alegria. Nós, nesse final de semana, estivemos trabalhando num acampamento de jovens. E é bonito. Mas a gente via a alegria daqueles jovens. Eu nunca tinha visto um acampamento assim, com tanta palavra, tanta ministração. Eles ouviram os missionários, foi um acampamento missionário, veio os missionários falar para esses jovens onde nós estávamos. E uma das coisas que me chamou muita, mas muita atenção mesmo, que eles não compravam refrigerante e salgadinho. Eles guardavam aquele dinheiro e ofertavam para missões. Eles entenderam a nossa missão de ser uma grande família, dedicar a sua casa, desde a juventude, na presença do Senhor, onde ofertamos para os missionários que vão estar nos outros países. Não foi gravado cultos, porque em alguns momentos tinha missionários que não podem aparecer, que usam outro nome lá fora, porque estão nos países onde eles não podem dizer que são missionários. E nós que estamos aqui precisamos edificar a nossa casa na rocha que é Jesus, em todo o tempo. E Deus vai nos abençoar. Vamos orar, Deus. Querido Deus, nesta manhã, quando nos reunimos como família, Senhor Deus, pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Pai, que neste momento nós possamos estar nos desligando de todas as coisas. E que Tu possa falar através do louvor, através da Tua palavra, Deus, em cada coração. Que a nossa vida seja edificada somente em Ti, Senhor. Que sejamos realmente uma grande família, para a honra e glória do Teu nome. Que possamos levar a mensagem do Evangelho a todos. Não importa onde, não importa quando, mas que em todo o tempo, Senhor Jesus, Tu use cada um que está aqui nessa manhã. Nos abençoa, Deus querido, que o nosso louvor chegue ao Teu trono de glória, com aroma suave. Que Tu possa, Deus querido, estar se alegrando do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos se colocar em pé. Vamos estar cantando que o meu coração transborda de amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós conhecemos a Deus, nós transbordamos de amor. Vamos estar cumprimentando nossos irmãos, cantando com alegria, demonstrando amor uns aos outros. Amor.
eu vou lá. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar na casa do Pai. Como é bom a gente poder, como filhos, estar adorando o nosso Criador. Como a Margarete falou no início, quando a gente está reunido como família, jamais seremos derrotados. Podemos até ser confrontados, abalados, mas derrotados jamais. Como é bom estar reunido como igreja. Quando estamos reunidos, podemos ser confrontados, abalados, mas jamais seremos derrotados, porque o nosso comandante, o nosso general é Cristo. E nós estamos marchando para conquistar uma terra da qual Deus já nos deu por herança. E essa terra, ela tem um processo. E para você vencer esse processo, essa caminhada, você vai ter que passar por um deserto. E esse deserto, muitas vezes, ele não é legal. Mas nós temos que entender que mesmo no deserto, Deus se faz presente na nossa vida. Nós, como cristãos, normalmente, nós tememos enfrentar desertos na nossa vida, porque muitas vezes passa no nosso entendimento que o deserto simplesmente é sofrimento. Por isso, quando a gente pensa no deserto, a gente tem que entender que existem dois lados nessa moeda. O deserto não é só sofrimento. E hoje eu quero compartilhar com a igreja 7 lições de uma pessoa que está no deserto. E essas lições vão fazer com que a gente entenda que é Deus quem está nos conduzindo. Lá em Mateus 4:1, a palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás. Mas o deserto não é só tentação. O deserto, ele tem momentos bons. Será que Deus, talvez você possa se perguntar, será que Deus sente prazer no sofrimento dos seus filhos? Jamais. Jamais um pai vai ter prazer no sofrimento de um filho. Então Deus não tem prazer no sofrimento. Mas hoje nós vamos aprender que Deus nos garante a vitória. Deus nos garante ricas bênçãos para que a gente possa aproveitar esses momentos dos quais nós vamos passar pelo deserto. Por isso o apóstolo Paulo, ele afirma para nós lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, para que a gente possa entender que ele se encontra conosco. 2 Coríntios, a palavra de Deus diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos momentâneos. Certa feita, Deus conduziu o seu povo, o povo de Israel, pelo deserto. E o povo reclamou. O povo murmurou. Mas o povo não entendeu que Deus traria vitória. Eles teriam que passar por aquele deserto para poder chegar na terra prometida. E é essa terra prometida que nós vamos compartilhar nesta manhã. Convido você para abrir tua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Hoje nós somos todos modernos, A tua Bíblia, teu smartphone, ou vai ser projetado. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18, para que a gente possa entender das atitudes que Deus tem preparado para nós, pessoas que realmente Ele ama, pessoas que Ele deu a sua própria vida para fazer a diferença na caminhada. A palavra de Deus diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho
que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nessa manhã, Senhor, uma manhã tão especial, uma manhã onde nós estamos te adorando como igreja, como corpo do Senhor, uma manhã da qual nós estamos te louvando e dizendo obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado especial na vida de cada um de nós. Que nessa manhã, não somente os irmãos que aqui estão, mas as pessoas que estão assistindo essa live, possam ser impactados pela tua palavra. Uma palavra que é verdadeira e ela é fiel, porque ela vem do Senhor. Usa esse teu servo na transmissão, para que possa tocar em cada coração. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa no deserto, nós temos que aprender que devemos ter cuidado com os atalhos. Os atalhos, eles podem, talvez, muitas vezes, fazer com que a gente perca a direção. O versículo 17, ele diz que, tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus conhece o seu povo. Deus nos conhece de uma forma totalmente diferente. E Ele traçou para aquele povo um longo caminho, para que aquele povo pudesse aprender durante essa caminhada e que eles iriam atravessar. Deus tinha um cuidado muito especial. E essa longa jornada até a terra prometida, ela tinha razão e ela tinha um propósito de ser de uma forma diferente. Porque os propósitos, os planos de Deus, os planos do nosso Criador, eles são maiores do que os nossos planos. E o desejo de Deus é que aquele povo pudesse concluir aquela carreira. Que o povo não viesse a desistir. Se aquele povo fosse pela terra dos filisteus, eles já iam se defrontar com guerras, com situações difíceis. E Deus entendia que se esse povo que estava saindo lá da escravidão, quando encontrassem a primeira dificuldade, talvez eles queriam retornar para a escravidão. Quantas pessoas hoje, quando enfrentam a primeira dificuldade, começam a lembrar e começam a reclamar? Ai, mas como era bom aquele tempo, como era bom, eu passava dificuldades, mas era diferente. Parece que o caminho do Senhor é tão difícil. As coisas são mais difíceis, sim. São mais difíceis por quê? Quando nós lemos o texto lá de Mateus capítulo 4, a gente vê que quando a gente está passando pelo deserto, Satanás aproveita a oportunidade para tentar nos derrubar. Ele vem com seu exército, com sua legião, para tentar tirar a alegria, tentar roubar aquele propósito que Deus colocou na nossa vida. E o medo, não que Deus tenha medo de qualquer situação, porque Ele está no controle de tudo, mas Ele sabia que aquele povo que estava saindo do deserto, com o comando de Moisés, poderia se arrepender de ter saído. E na decorrência do tempo a gente vai ver que esse povo murmurou muito. Esse povo reclamou, esse povo até maldisse a Cristo. Porque eles achavam que lá no deserto ou lá no Egito era muito melhor. Era muito melhor ser escravos. E Deus estava trazendo aquele povo para viver uma vida totalmente livre. Nós devemos saber que o motivo pelo qual, as promessas de Deus muitas vezes para nós parece que demora, é porque Deus está trabalhando no nosso caráter. As promessas de Deus, elas não demoram. Deus tem um propósito e um plano definido para cada promessa dele acontecer na nossa vida. Mas nós, como seres humanos, nós achamos como é difícil, como demora. Hoje eu completei 50 anos. E como demorou? Mas quando eu olho para trás, eu vejo, parece que foi ontem. Eu tenho filhos, eu tenho netas, e o tempo passou tão rápido. As coisas aconteceram tão rápido. Mas se você olhar pelos teus olhos naturais, você começa a pensar nos desertos, nas dificuldades, e começa a se martirizar, e diz, como foi difícil chegar até aqui? Eu posso olhar e dizer, como foi bom, como foi
foi prazeroso poder chegar até aqui. Porque Deus cuida de mim todo o tempo. Nos momentos mais difíceis, naqueles momentos de vontade de desistir, Deus cuida de nós. Eu até falei esses tempos aqui na igreja, né? Eu sou um homem completo. Eu sou uma pessoa que, se Deus me levasse hoje, eu estaria completo. Porque Deus cumpriu na minha vida uma promessa. Existe uma promessa na palavra de Deus que nós veríamos os filhos dos nossos filhos. E eu já pude completar, né? E contemplar o prazer de ver os filhos dos meus filhos. Isso é uma promessa de Deus e Ele completou na minha vida, na minha carreira. E quando a gente entende isso, a gente sabe que nós temos que descansar no Senhor. Talvez você pergunte para Deus, por que só, né, nós recebemos as coisas nos momentos difíceis? Ou quando estamos em dificuldades? Não. Você recebe as coisas quando você está preparado. O deserto é um momento de preparação. O deserto é aquele momento que vai fazer com que você possa aliviar o teu desespero e confiar inteiramente em Deus. O deserto é um momento que você vê que a força do teu braço não é nada, que você depende de alguém. O deserto vai fazer com que você entenda que Deus não deseja maldição na tua vida, mas ao contrário, Ele quer que você trabalhe, que você viva uma vida melhor. Ele quer fazer com que você contemple a grandiosidade dele como Criador. E você tem feito isso? Talvez você não entenda, mas nós temos que aprender a dividir o reino natural com o reino espiritual. O reino natural é o homem trabalhando. E o reino espiritual é Deus trabalhando de uma forma muito especial. Quando a gente começa a pensar nas coisas que Deus tem trabalhado na nossa vida, a gente vê que, se fosse naturalmente, as coisas não iam acontecer dessa forma. Porque nós, como seres humanos, somos limitados. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. No livro de Jó, no início do livro, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor vieram perante ele, e junto com esses anjos veio Satanás. E o próprio Deus questiona Satanás e fala: por onde andas? E Satanás diz: eu ando ao teu redor, né? Estou observando, estou cuidando do teu povo. E Deus fala para ele: você tem observado o meu servo Jó? Aí Satanás fala para Deus. Você vê que nem Satanás tem essa autoridade de chegar até Deus, mas Deus questiona Satanás. E Satanás fala para Deus: sim, o teu servo Jó tem tudo. É um homem próspero, é um homem que tem uma família muito linda. Como que tu vai querer que aquele homem te negue? Aí Satanás pede para Deus: permita que eu toque na vida dele. Permita que eu toque na vida dele. E a partir do momento que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, Jó entrou num profundo deserto. E esse deserto fez com que ele reconhecesse quem era Deus. Tanto que no final do livro de Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de sentir. Antes ele conhecia Deus simplesmente como um homem, mas agora ele conhecia Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Existem pessoas, existem seres humanos que ainda ficam correndo e lutando contra a própria carne. Mas Deus quer que a gente aprenda que nós devemos amadurecer na presença dele. E esse amadurecer passa pelo deserto. Esse amadurecer passa pelo deserto. A segunda atitude que eu vejo está no versículo 21, que diz que o deserto é um lugar da direção de Deus. Êxodo 13, 21 e 22. Faz favor, Lucas.
Ele diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvens para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que nós temos que entender nisso? Quando a gente observa que durante todo o percurso Deus se fazia presente, por quê? Por que Deus estava conduzindo esse povo? Por que Deus estava junto? Quando Deus chamou Moisés para tirar aquele povo do Egito, Moisés falou para Deus: olha, eu não posso. Como que eu vou chegar perante o faraó e falar para que ele liberte esse povo? Eu sou um cara pesado de língua, eu não consigo falar direito. Sempre a velha desculpa: eu não consigo. Aí o que Deus fez? Falou para ele: calma aí, eu vou levantar teu irmão Arão e ele vai com você. Ele vai ser a tua voz perante o faraó. Você não tem desculpa? Nós não temos desculpa perante Deus. Quando você se acha que não tem capacidade, Deus fala: eu vou colocar alguém junto com você, alguém que vai te auxiliar em todo o tempo. E eu, nesse quase 30 anos, não, mais de 30 anos de casado, Deus colocou a Margarete na minha vida como uma pessoa especial para caminhar. Onde eu falei para ela: agora eu tenho 50 anos, agora eu vou me governar, né? Não vou mais dar ouvido para nada. Aí hoje de manhã eu cheguei para ela: Margarete, ficou legal isso aqui que eu escrevi para agradecer no Facebook? Nossa, você falou que ia fazer 50 anos, eu falei: mas depois se eu faço e coloco lá, você diz: uma parte que não ficou legal. Não adianta, né? Deus coloca alguém para estar caminhando com você. Alguém que está à tua altura, alguém que caminha lado a lado. O relacionamento conjugal é esse. Não é um ser maior do que o outro, mas é os dois andarem lado a lado. É um servindo ao outro. Mesmo a gente entendendo que biblicamente Deus colocou o homem como cabeça, mas Ele colocou a mulher para ser o suporte, para caminhar de igual ao lado. Então não existe diferença. Existe um casal que se une. Eu vi uma vez uma imagem, eu não lembro qual país que fizeram de aço uma imagem de um homem e de uma mulher, que quando ela vai girando, os dois eles se completam, se tornam um. Não sei se vocês já viram também, mas é uma imagem muito legal, né? É uma escultura de aço que ela é um homem e uma mulher separados, e ela começa a girar e os dois se tornam um. É isso que Deus fez. E naquele deserto Deus levantou Arão para caminhar junto com Moisés. E Moisés, depois que tira aquele povo, e o povo começa a reclamar, e Moisés fala para Deus: olha, Senhor, eu não vou. Esse povo não me pertence, esse é um povo teu, não é meu esse povo. E eu não vou enfrentar esse deserto, esse caminho com esse povo que murmura, com esse povo que reclama. Aí Deus fala: eu irei com você. Moisés disse: se tu não for comigo, eu não vou. Aí Deus estava materializado como uma nuvem protegendo aquele povo durante o dia, e como uma coluna de fogo protegendo o povo durante a noite. Mesmo no deserto, Deus está presente na tua vida. Não esqueça. Mesmo quando você passe por dificuldades, Deus está presente. Deus, Ele é como a bússola no deserto. Deus, Ele é o nosso norte, Ele é a nossa direção, e nele nós temos a certeza que seremos conduzidos para chegar na terra que Ele nos prometeu. É somente em Deus, não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, mas sim no poder do Espírito Santo de Deus. É esse Deus que cuida de nós. Quando a gente entende que Deus é a bússola, mesmo que você passe por dificuldades. Quando a gente olha na história de José, né? José foi aquele homem que os irmãos dele venderam ele como escravo. E ele foi como escravo conduzido até a casa, né, do governador, e ali ele estava servindo ao governador. E chega um momento que a esposa daquele governador, ela tenta assediá-lo. E ele, em momento algum, aceitou aquele assédio. Ele falou para ela:
jamais trairei o meu Deus. Ele não falou que ele ia trair Potifar. Ele não falou isso, ele falou que ele não poderia trair o seu Deus. A convicção dele era que Deus tinha colocado ele naquele local. Porque ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E eu creio que todos conhecem a história, e no final ele foi preso, porque a esposa de Potifar, ela se despiu e correu, e disse que José tinha tentado agarrá-lo. E ele foi preso, e ficou muito tempo preso, até que então, houve um momento difícil, e naquele momento, Potifar queria que interpretasse o sonho dele, e somente José poderia fazer. José, quando estava preso, ele teve um amigo preso com ele que era um padeiro do rei, e aquele homem foi liberto, e ele falou: olha, existe lá na prisão um cara que pode resolver o teu problema. E José foi lá e desvendou todo aquele mistério, e se tornou governador do Egito. E quando aquele povo passou por um período de 7 anos de dificuldade, José estava ali para cuidar do seu povo. Deus tem um plano mesmo no tempo que você está no deserto. Mesmo no tempo que você se acha impotente, que você se acha incapaz de fazer as coisas, Deus continua te cuidando. E José entendeu que Deus era a sua busca e Deus poderia fazer com que ele se livrasse de todas as dificuldades. A terceira situação que eu vejo é que no deserto, mesmo que não pareça, Deus sempre estará por perto. O versículo 22 que nós falamos, nunca se apartou do povo a coluna de nuvens durante o dia, nem a coluna de fogo durante as noites. Os momentos de deserto, Deus jamais vai te deixar. É promessa, e não é promessa de homens, é promessa de Deus. Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse todos os dias não é somente num momento, mas como que eu vou ver Deus junto comigo? Deus está em espírito e em verdade. E Ele se revela para nós em todas as circunstâncias. É naquele momento, lembra do sal? Daquele potinho de sal que eu queria comprar, que a Margarete testemunhou aqui. Essa semana teve uma pessoa que chegou e falou para nós: olha, pastor, eu lembrei do teu pote de sal. Eu fiquei pensando, o que tem a ver, Lembra que o pastor contou do potinho de sal lá que o pastor queria comprar e não conseguia comprar, e depois Deus mandou alguém lá e me dar o sal? Eu falei: lembro. Aconteceu isso comigo, eu precisava de uma calça. A pessoa me contando. E eu fui nas lojas, provei, não consegui achar aquela calça que eu queria. Dali 2 dias chegou uma pessoa aqui no meu trabalho e falou: olha, eu trouxe 2 calças, eu queria dar para você, acho que te serve. E pastor, era aquela calça que eu estava procurando. Aí eu falei para ela: olha, mesmo você estando afastada de Deus, Deus continua cuidando de você. Mesmo você estando no deserto, Deus continua cuidando dos seus. Parece coisa tão insignificante, mas ela queria, ela procurou e ela não encontrou. E Deus mandou alguém lá para ela, dizendo: eu cuido de você em todo o tempo. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus tão maravilhoso, que Ele está sempre perto de nós, mesmo quando a gente se afasta dEle. Ele continua cuidando de nós, porque o propósito de Deus, os planos de Deus são eternos. Os nossos planos, nossos propósitos são passageiros. Nossos planos de Deus continuam sendo eternos na nossa vida, mesmo nos tempos de deserto. Como você tem vivido? Qual tem sido o teu deserto? Deus, Ele tem tudo sob seu controle. Deus tem tudo sob seu controle. Êxodo 14:4. Êxodo 14:4, a palavra de Deus diz assim: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga
e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. E saberei o Egito que eu sou o Senhor. Você tem deixado as pessoas olhar para você e saber quem é o teu Deus? Você tem deixado as pessoas olhar para você, mesmo nos momentos difíceis, e entender, puxa vida, como você é fiel ao seu Deus? Como você é temente? Foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o seu povo. Primeiro o Faraó vai lá e libera o povo. Não, tudo bem, pode ir. Né? Depois das pragas que Deus mandou, ele viu, não, tudo bem, Moisés, pode tirar esse povo daqui. Aí Moisés tira o povo. E quando Moisés está conduzindo o povo, Faraó torna o seu coração endurecido e fala, agora vamos atrás, vamos matá-los. Chama todo o seu exército atrás do povo de Deus. Mas por que Deus, será que Deus queria matar o seu povo? Que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse? Muitas vezes assim Deus faz com a gente. E a gente não entende qual é a razão. Deus não quer que a gente se acostume com o deserto. Ele quer que a gente aprenda a perseverar. Você já viu aquela história do sapo? Se você coloca o sapo dentro de uma panela e coloca ele em cima do fogo, né? E aquela água começa a esquentar, e o sapo fica ali. E a água vai aquecendo, vai crescendo, e o sapo continua na água, porque ele vai se acostumando com o calor, até morrer com a fervura daquela água, porque ele se acostumou. E muitas vezes a gente está passando por um deserto e a gente se acostuma. A gente vai falar, mas é que Deus quer que eu fique assim. Deus não quer que você pereça no deserto. Ele quer que você tome atitude de vencedor. Deus não quer que você morra no deserto. E o povo olhava para trás e via aquele exército vindo, o mar ali na frente, e falava, será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito? Que tu nos tirou de lá para que a gente morresse aqui no deserto? Como que eu posso viver? Como que nós podemos fazer? Por que Deus é tão mal com a gente assim? Muitas dificuldades acontecem na nossa vida e a gente começa a reclamar com Deus. E a gente começa a dizer, Senhor, mas por que eu tenho que passar por isso? Eu sou tão bom, a gente vê tantas pessoas más que vivem tão bem. Você não está na vida daquela pessoa, você não sabe como ela está vivendo. Tem tantas pessoas que são abonadas financeiramente, mas têm uma vida podre espiritualmente. São pobres de espírito, porque acham que a sua fortuna, o seu poder de aquisição vai levar ao céu. E o que nos leva para o céu é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Não é a força do nosso braço, não é os nossos bens, mas sim a nossa comunhão com Ele. Deus sempre tem controle de tudo. E o povo murmurava. Deus quer que você tome uma atitude. Deus quer que você realmente encontre nesse deserto um lugar de passagem para a terra prometida. Não é um lugar para a gente firmar a residência no deserto. O lugar no deserto não é para você fazer morada, porque o deserto durante o dia é muito frio, aliás, é muito quente, e à noite é muito frio. Deus não quer que você firme morada ali. Muitas vezes você pensa que está sendo perseguido no trabalho e que Deus não está nem aí para você. Não é assim. Deus continua cuidando de você. As provas acontecem na nossa vida porque haja crescimento. Quantas vezes você pediu, Senhor, me dê força, aí Deus coloca uma perseguição na tua vida e você começa a reclamar. Mas como que Deus vai te dar força se você não consegue lidar com as tribulações? É nas tribulações que você fica forte, é nas tribulações que você cresce. Mas Senhor, eu não pedi tribulação, eu pedi força. Mas para você ter força, você tem que aprender a vencer as tribulações. Você pede vitória, mas você não quer passar pelo vale de sombra e mortes. Você não quer enfrentar as situações. Ah, eu quero ser vitorioso.
mas você não quer conquistar nada, porque você acha que tudo está bom. As pessoas vão vir e vão me entregar de mão beijada, não é assim. O sábio Salomão fala para a gente, né? Lá em Provérbios, aprende com a formiga preguiçoso. Você quer construir alguma coisa no futuro? Trabalhe. Deus não vai mandar do céu chuvas de dinheiro para que você se torne próspero. Mas Ele vai te ensinar a você caminhar nesse caminho para que você seja vencedor. Caso não tivesse ouvido perseguição no povo de Israel, eles continuariam como servo de Faraó. Eles continuariam escravos. E por isso que Deus gerou aquele desconforto no meio daquela população, para que eles parassem de ser escravos, para que eles parassem de estar acomodados naquela posição. Aí eles estavam no deserto. Esses dias nós estávamos falando para trás, estávamos lendo na Bíblia, né? Uma das únicas vezes que a palavra de Deus fala sobre legumes, né? Pepino, alho poró, é justamente nesse contexto. O povo, quando saiu do deserto, começava a reclamar e lembrar: aquele tempo, né? A Lila estava lá plantando para nós os legumes, as hortaliças, né? Sem veneno. Aquele tempo era bom. Quantas vezes a gente reclama disso? Mas aquele tempo era muito bom. Melhor é o dia de hoje, porque pode ser o nosso último dia. E é o dia que eu tenho que estar preparado. O deserto é um lugar de livramento. Versículos 13 e 14, do capítulo 14. Capítulo 14, 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós. É Deus que está no controle. O povo de Israel, quando viu a perseguição do exército de Faraó, se apavorou. Ficou apavorado. E agora o que faremos nós? E Deus fala para eles: não tenham medo, se acalmem, não temais, aquietai-vos, porque o livramento veio do Senhor. O livramento vem do Senhor. Amados, se Deus é contigo, não precisa sentir medo, não precisa ter pânico. Nós, como um povo de Deus, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, nós não podemos temer as dificuldades, mas sim, eu sempre falo aqui, quando acontecem as coisas, você não tem que se lamentar e pedir por quê que isso está acontecendo, mas ao contrário, tem que pedir para quê? Senhor, qual é o teu propósito com tudo isso que está acontecendo na minha vida? Para que esse deserto que eu estou enfrentando? Porque eu tenho uma terra prometida lá na frente, uma terra que mana leite e mel. Deus permite situações na nossa vida para destruir todos os inimigos que nos perseguem. Deus permite situações na tua vida para destruir os inimigos que te perseguem. E foi assim que Ele fez com o povo de Israel. Foi assim que Ele fez. O deserto é um lugar de milagres. Versículos 15 e 16, do capítulo 14, 15 e 16, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. O deserto é um lugar para o povo marchar, não é um lugar para o povo ficar parado. Mande o povo que marche, mas Senhor, olha o mar aí. Amados, no deserto, Deus quer que você tome atitudes. Deus não quer que você cruze os braços e morra com medo de lutar. E aquele povo, o mar na frente, o exército de Faraó chegando muito próximo. E agora?
É como diz aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho ataca. E agora temos que recuar, morremos com os soldados. Se a gente for para frente, vamos morrer sufocados, afogados no mar. Mas Deus tinha controle e falou para Moisés: levanta o teu bordão, fere as águas. E o povo passou a seco. Esse lugar de milagres, Deus continua cuidando de nós em todo o tempo. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus abriu o mar para o seu povo passar a seco. Talvez você esteja vivendo esse deserto, mas se você continuar clamando, se você continuar caminhando, marchando, Deus vai abrir o mar. E se Ele não abrir o mar, Ele vai fazer com que você ande sobre as águas, porque Ele tem cuidado de você todo o tempo. Esse é o nosso Deus. No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagres. No meio do mar, para que você possa passar enxuto. E por último, para concluir, Êxodo 14, 25. Ele diz assim: emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os seus inimigos, eles estão falando nesse momento: fujamos da presença dessa pessoa, porque o Deus dele peleja contra nós. É isso que Deus quer que você creia. É isso que Deus quer que você viva. Deus emperrou as rodas das carroças, dos carros de guerras, e aquele exército morreu afogado, e o povo de Deus passou a seco. Fujamos da presença desse povo. Fujamos da presença desse povo, porque o Deus deles peleja contra nós. E nós cremos que Deus peleja contra qualquer inimigo que se levante com a gente. É nesse deserto que Deus está pelejando por você. E foi quando o exército de Faraó começou a ver as rodas dos carros emperradas e entenderam que eles não estavam lutando contra o povo de Israel, mas sim contra o Deus daquele povo. É isso que eu quero que você entenda. As lutas não é contra você. As lutas é contra o nosso Deus. Os inimigos podem se levantar e nós achamos que a afronta é contra nós. Mas não é contra nós, é contra o nosso Deus. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Esse Deus poderoso, esse Deus que é infinitamente mais, Ele tem poder para realizar tudo da nossa caminhada. Por isso, amados, lembrem-se, não fujam da presença de Deus, porque Ele cuida de vocês. Quem vai fugir da presença dEle são os teus inimigos, aquelas pessoas que te afrontam, aquelas pessoas que tentam combater contra você. Dificuldades virão, mas Deus está te dando crescimento. Você pede para Deus mansidão, domínio próprio, Deus traz dificuldades. Deus traz aquele secretarinho do capiroto para te perturbar, para tentar tirar a tua razão, para que você aprenda a ter mansidão, para que você aprenda a ter domínio próprio. Então não reclame das dificuldades, continue caminhando, porque Deus tem essa terra prometida para te alcançar. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Depois vamos cantar mais uma música, pedindo para que Deus continue cuidando de todos nós. Senhor Deus e amado Pai, como é bom, como é especial nós entendemos que temos um Deus vivo cuidando de cada um de nós. Como é bom, Senhor, nós podemos entender que é esse Deus que livrou o povo de Israel lá no deserto, esse Deus que cuidou
esse Deus que protegeu, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, porque Tu és o ontem, o hoje e Tu és o amanhã. Tu és o princípio e o fim. Quando nós entendemos e quando nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, nós somos mais do que vencedores. A Tua graça, Senhor, é que nos basta. Por isso, Pai, nós temos que aprender a ser diminuído, que nos santos dos santos essa fumaça nos esconda e simplesmente o Teu nome, a Tua presença apareça. Que o povo possa glorificar o Teu nome, não a homens, mas glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tua graça nos basta, Pai. Que possamos viver a cada dia com mais intensidade esse amor tão especial, esse amor que nos transforma, esse amor que faz com que possamos vencer cada dia, de glória em glória, conquistarmos a terra que Tu nos prometeu por herança. E essa terra, mesmo que seja uma terra que temos que enfrentar gigantes, mas o Senhor já pelejou por cada um de nós. E simplesmente nós temos que conquistar. Mas para conquistar tudo isso, não podemos esmorecer. Não podemos parar para reclamar, para questionar, para olhar para trás. Porque os inimigos vão estar vindo atrás, mas eles já estão derrotados. Pois é na força do Espírito Santo que nós somos mais do que vencedores. Pai, continue abençoando esta igreja. Continue abençoando cada um que está assistindo essa live ou que vai assistir mais tarde. Que essa palavra possa trazer uma nova expectativa de vida, porque é no deserto que nós temos a bondade de Deus na nossa vida. Pois eu oro em Teu nome. Amém. Claro que nós não podíamos deixar passar em branco, né? Afinal, são meio século. 50 anos do pastor. E as crianças são as queridinhas do pastor, né?
gostam muito do pastor, sempre estão ali puxando o saco do pastor e sempre o Thales imitando o pastor, né, Thales? Como o pastor prega. E elas vão cantar agora uma música para o pastor. Pastor é
Eu quero chamar a irmã Terezinha, que vem até aqui à frente, seja orando em favor do pastor, né? A nossa... O pastor vai ler alto aí? Pastor Rosemar, que você aproveite muito bem esse dia, que você seja muito feliz hoje e sempre, e que suas estrelas continuem brilhando muito. Que o Senhor lhe abençoe sempre com amor, família, PIB e Papanduva. Legal, todo mundo está se aqui. Querido Pai Celestial, nesse momento, Pai, chegamos diante da Tua presença. É com muita alegria que hoje comemoramos o aniversário de 50 anos do pastor Rosemar. Que Deus esteja derramando as mais ricas bênçãos sobre a vida dele. Que ele continue com saúde, com paz, com alegria. Que o Senhor possa estar abençoando o ministério dele mais e mais. Como a igreja ama o pastor, é um trabalho abençoado. Depois que ele chegou aqui na nossa cidade, só bênção. Nós amamos o pastor. E que Deus possa abençoar ricamente o ministério dele, a família dele, que todos tenham paz, tenham saúde e alegria. São essas as graças que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe o pastor, que realmente o Senhor tenha muita paz, muita saúde e toda a igreja lhe ama. Amém. Tudo de bom. Como diz o Caleb, esse bolo é de mentira, né? Ele estava muito preocupado. Mas todos estão convidados para o nosso almoço lá atrás, né? Tem carne e lá com certeza vai ter um bolo de verdade. Né? Deus abençoe.